Já começou a entrar gente. Oi, Dinho! Como estão? Boa noite! Tudo bem? Estão me escutando bem? Ju? Regiane, querida, que prazer te ver aqui. Todo mundo me ouvindo bem? Eu tenho que lembrar aqui, deixa eu anotar para um negócio, para não esquecer, que eu quero divulgar um negocinho para vocês hoje. Ju, Dani, Emily, Leila, uma galera entrando. Para vocês que estão entrando agora, vamos compartilhar algumas coisinhas. Eu vou... enquanto eu tava fazendo, né, preparando o material pra live, eu fiz um material muito legal, muito profundo, muito interessante. Solange, Fran. E o que foi que aconteceu? Eu decidi que eu vou fazer um workshop um workshop sobre ansiedade no meu consultório no dia 4 de maio, que é um sábado de manhã. Um preço super acessível, só vai ser R$70, 4 horas de workshop, onde a gente vai ter técnicas dinâmica, uma metodologia reflexivo-vivencial, super bacana. Aí quando terminar a live eu disponibilizo o link, só tem 11 vagas inicialmente, aí eu vou ver, né, Kali, minha gata, vou ver direitinho se tiver turma, se tiver pessoas interessadas, essas 11 pessoas que tem, aí eu crio um outro grupo pra tarde ou pro domingo, viu? Como estão? Eu acho que eu tô um pouco de TPM hoje. Eu tô um pouco de TPM hoje. E aí eu tava pensando sobre uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Hoje eu vou dar dicas. Deixa eu ver quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dicas. Será que eu consigo falar essas 13? Mas o que é que eu percebi hoje? Várias coisas no meu dia saíram fora do planejado. Por exemplo, eu trabalho numa ONG, como eu já falei pra vocês, e toda terça-feira eu tô lá. Na volta pra casa foi um rendezvous, sabe? Tipo, era pra eu ter saído com uma pessoa, eu não saí. Era pra eu ter saído num horário, eu saí em outro. Eu planejei vir pra casa com minha mãe, mas minha mãe não deu pra vir, ela mudou o plano no meio do caminho. E aí eu comecei a ficar nervosa. E vocês sabem, mulheres, né, que quando a gente tá de TPM, nossas emoções, elas ficam exacerbadas e a gente não consegue pensar com tanta racionalidade. Aí Alex teve que ir correndo me buscar de moto, ele foi me buscar lá na Paralela, aí eu voltei pra casa correndo, aí cheguei quase agora, tem 30 minutos que eu cheguei, fui tomar banho correndo, aí na hora de tomar café, comer alguma coisa, que eu só tô com o almoço, na hora de tomar café, não tinha leite. E aí eu tava tomando banho enquanto o Alex tava preparando o meu café, quando ele gritou assim, Isaura, não tem leite. Aí eu falei, qual foi o pensamento que veio? Hoje não é o meu dia. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque é exatamente assim que a gente entra numa cadência negativa, de pensamentos negativos, e se a gente não tem um autoconhecimento, a autopercepção, para parar e identificar que aquele é o gatilho para que vários outros pensamentos negativos e sentimentos negativos comecem e nos coloquem numa cadência de ansiedade, é nesse momento que a gente precisa parar. E eu tava tomando banho, quando veio o pensamento, tipo, hoje não é o meu dia, eu parei e pensei, não, Isaura, você tá pensando com a sua emoção. Hoje o seu dia foi ótimo, eu dei várias aulas, foi maravilhoso. Eu dei 4 aulas hoje, eu atendi 80 meninos,
As aulas foram fantásticas. Esse último momento que saiu por conta da imprevisibilidade da vida, que a gente discutiu lá na live passada, né? Na primeira live sobre ansiedade. São coisas imprevisíveis que vêm e que a gente não tem muito controle, mas a gente tem controle de como a gente reage a isso. E aí eu parei, pensei e falei, não, esse pensamento que tá vindo não é um pensamento que vai me agregar em muita coisa. Se eu continuo pensando, por exemplo, eu comecei a pensar, né? Hoje não é o meu dia. Aí eu vou começar a lembrar de todas as coisas que aconteceram no meu dia, né, que vão reforçar essa crença de que hoje não é o meu dia. E quanto mais eu penso, mais eu me sinto mal. E quanto mais ansiosa eu fico, mais angustiada eu fico. E aí, quanto mais angustiada eu fico, sabe o que é que acontece, Nath? Tudo bom? Seja bem-vinda. Quanto mais angustiada eu fico, o que é que vai acontecer? A minha live não ia sair como planejado. A live não ia sair tão boa quanto eu gostaria, ou eu não iria dar o meu máximo porque eu já estava angustiada. E aí, quando terminasse a live, eu ia pensar, tá vendo? A live não foi do jeito como eu gostaria e hoje não é o meu dia. Mas não. Quando o pensamento veio, eu falei, para tudo, que hoje é o meu dia sim. Existem algumas pessoas que estão prontas para me escutar. Eu tive uma manhã e uma tarde maravilhosa e a minha noite também vai ser maravilhosa, mesmo com os contratempos. Vocês entendem, gente, como é que a gente entra numa cadência negativa e angustiante e ansiosa por causa, de repente, de um pensamento, ou por causa, de repente, na verdade, não foi o pensamento. O pensamento foi a consequência de uma coisa que saiu do meu plano. E se vocês pararem para lembrar, os ansiosos, eles têm uma necessidade de controle, né? E quanto mais controle eles acham que têm para se sentirem seguros, e isso é um mecanismo de defesa absolutamente natural, mais menos preparados eles estão, não é? Não é, Tati? Verdade. Menos preparados eles estão para a imprevisibilidade, não tem tanto jogo de cintura, não tem tanta flexibilidade e o que a gente chama em termo técnico, né? Que é variabilidade comportamental, que é a capacidade, a habilidade que a gente tem de olhar para um fenômeno que não está sob nosso controle, por exemplo, e ser criativo para criar soluções que são diferentes daquela que a gente planejou, claro, porque a situação veio diferente. E quanto mais a gente tem essa criatividade, essa variabilidade, esse jogo de cintura, mais bem sucedido nós somos. E isso inclusive é um pré-requisito para a ansiedade. A falta de variabilidade comportamental é justamente o que alimenta a ansiedade. E é justamente, por exemplo, isso que a gente trabalha na terapia. Quer ver? Assim, vou dar uma situação. Nessa situação onde eu passei hoje, né? Que era pra eu estar em casa já há muito tempo. E eu gosto de vir com o tempo, de uma antecedência, né? Pra eu tomar um banho, pra eu relaxar um pouco, pra eu desacelerar. Porque 80 crianças no ouvido, pensa aí comigo. O tempo todo gritando, o tempo todo falando alto, e você precisa ter um nível de energia grande para labutar com a criança, tem que ter o lúdico, tem que se expressar. Eu precisava estar um pouco antes em casa, pelo menos até 6 horas da tarde, para poder dar uma baixa, para dar uma equilibrada. Boa noite, querida. Ou querido, não sei, querida. E aí o que é que acontece? Mas isso não deu. Não deu, e no meio do caminho eu me estressei. Né? Entre o sair da ONG e chegar em casa foi um momento de muito estresse. Um momento onde eu liberei muito cortisol. Então, se eu fosse a paciente nesse caso e tivesse uma terapeuta e eu fosse a minha terapeuta, né? Porque a gente geralmente faz isso, a gente tem aquelas conversas internas. Eu perguntaria o seguinte: se eu tivesse, por exemplo, uma crise de ansiedade, eu perdesse o prumo, eu ficasse completamente desequilibrada, sem autocontrole, eu iria perguntar de que forma você poderia agir diferente para ter um resultado diferente. E na verdade é isso que a gente precisa se questionar, para que a gente possa entender que a ansiedade, como eu falei lá atrás, ela é um alarme. E tipo, a ansiedade que você sentiu, ela estava lhe avisando o quê?
provavelmente que eu tinha que ver uma outra forma de agir, uma outra forma de me comportar no mundo, para que isso viesse a meu favor. A linha entrou. Vocês estão conseguindo entender? Então, minha gente, a intenção é que a gente se olhe de fora. Eu vou até falar sobre essa questão mais tarde, sobre as dicas, mas por hora a primeira dica que eu quero dar de como lidar com a ansiedade é exatamente uma coisa chamada autopercepção e autoconhecimento. Trazendo o exemplo que eu dei, é exatamente para você entender, olhar para você, olhar para dentro e dizer assim: bom, o que está acontecendo aqui? Porque o que acontece muito com o ansioso? A gente se identifica com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, se o pensamento te diz assim: você é um fracassado. Quantas e quantas pessoas têm esse pensamento? Várias pessoas. Eu não sou boa o suficiente. Mai, gata, seja bem-vinda. Eu não sou boa o suficiente. Ou... ai, gente, tá... A Nath tá dizendo que a internet não tá ajudando. Tá travando? Oi? Travou, não foi? A primeira dica é autopercepção e autoconhecimento. Não tá travando, não. Tá. Então, o que é que acontece? Quanto mais você entende como é que você funciona, qual é o seu mecanismo, qual é a sua dinâmica, mais você está preparada para se prevenir de problemas. Porque, como eu estava falando antes, a ansiedade ela faz com que a gente se identifique com os nossos pensamentos e com os nossos sentimentos. Então, se o seu pensamento diz: eu sou um fracassado, ou eu não sou boa o suficiente. Gente, eu vou falar sobre isso mais tarde. Eu acho que eu vou falar agora. O que é que acontece? Quando a gente escuta essa voz dentro da nossa cabeça, a gente acha que aquilo é uma verdade absoluta. E não, é só um pensamento. Não vem vários pensamentos na sua cabeça diariamente e eles não vêm e vão embora. Alguns persiste, mas é da natureza do pensamento, assim como a emoção, que às vezes a gente está triste, às vezes a gente está alegre, às vezes a gente está com medo. A depender da situação, a gente sente determinada coisa, mas são sentimentos que são fugazes, eles vão embora. A gente pode estar muito alegre, mas pode acontecer alguma coisa que deixa a gente triste. A gente pode passar por uma situação que a gente fique com medo. É da natureza da emoção variar. O pensamento é a mesma coisa. O pensamento não é uma verdade absoluta e eu preciso que vocês entendam isso. Quando a gente pensa, por exemplo, eu sou um fracassado, a maioria de nós acredita nesse pensamento e se identifica com ele. Mas pense comigo, é como se você fosse uma casa, onde você é a casa e muitas pessoas entram e saem. E algumas pessoas que entram e saem são os pensamentos, outras pessoas que entram e saem são os sentimentos, outras coisas que entram e saem são as sensações físicas, mas você não é aquilo, você é o que está fora daquilo, entende? Sabe quando a gente às vezes pensa assim, vocês estão conseguindo me acompanhar? Dá um legalzinho aí pra mostrar que tá conseguindo acompanhar. Tipo, eu tô pensando no que eu tô pensando. Então vem um pensamento. Quando você observa esse pensamento vir, o nome disso é eu observador. Porque existem duas coisas diferentes. E, gente, esse conhecimento que eu tô passando aqui pra vocês é muito bacana. Se vocês conseguirem internalizar, conseguirem refletir sobre isso, vocês têm uma riqueza nas mãos. Existe a mente e existe a consciência. A consciência é a sua essência. Massa, tá todo mundo acompanhando. É a sua essência, o seu eu, é a sua identidade, certo? Esse é você. E a sua mente são os pensamentos, os sentimentos, as vontades, tá aqui na mente. Você é isso e a mente está dentro de você. Quando o pensamento diz assim, eu sou um fracassado, você que é o eu observador,
você pode olhar para esse pensamento e dizer assim, será que isso é verdade? Porque os pensamentos, eles são circunstanciais. Eles vão a depender da circunstância. São poucas as pessoas e as pessoas mais evoluídas e que têm muito autoconhecimento, que já têm essa autopercepção desenvolvida, são essas pessoas que vão pensar assim e que se questionar, pô, será mesmo? Por que eu tô pensando isso? E aí começar a rememorar todas as suas vitórias. Não, eu não sou uma fracassada porque eu tive uma vitória nisso, eu consegui comprar a minha casa, eu consegui conquistar aquele sonho que eu pensei, que eu queria conquistar, eu tenho um relacionamento positivo. Aí você vai dizer assim, pois é, mas e quem não tem nada disso? Não é possível. Diante de uma história de vida inteirinha, não é possível que nessa linha do tempo não tenha nenhuma conquista, não tenha nenhuma vitória. Você talvez não esteja conseguindo ver. Então, uma das dicas mais importantes para a gente entender a ansiedade, não se identificar com ela, é você, através desse autoconhecimento, entender quais são as suas limitações, o que é que te limita, quais são as coisas que mais te desestruturam, quais são as coisas que mais, quando acontece, você sai do prumo e não se controla de jeito nenhum, quais são as suas potencialidades, dons, talentos, habilidades que fazem com que você seja quem você é, como é que você enfrenta as situações, quais são as suas reações. Da inteligência emocional, eu vou até gravar uma live sobre isso. Da inteligência emocional, que são 5 pilares, que é o autoconhecimento, autodomínio, automotivação, empatia e habilidades sociais. Quais são desses 5 pilares que eu não tenho? São todos. O que é que me limita? O que é que me paralisa? Quais são as minhas características que me colocam para baixo, que fazem com que eu paralise? Em contrapartida, quais são as características que eu tenho de ponto forte que favorece o meu avanço, que favorece a minha ida em busca dos meus objetivos profissionais, pessoais, físicos, interpessoais, financeiros? Vocês conseguem compreender? É como se a gente não se conhecesse. Eu sempre falo isso nas minhas palestras, que os nossos olhos, eles são projetados para fora. Então, o ambiente a gente consegue ver bem, né? Fora os que não têm nenhum problema de vista e os que têm problema de vista, que colocam um óculos, a gente consegue ver bem o ambiente. Mas, gente, e dentro? A gente não é ensinado. Por exemplo, quando a gente tá triste porque terminou um relacionamento, eu também falo muito isso nas minhas palestras. A gente terminou um relacionamento que a gente tinha uma expectativa de casar. Aí a nossa amiga diz assim, meu amor, como é o negócio da princesa? Levanta a cabeça, senão a coroa cai. Princesa, levanta a cabeça, senão a coroa cai. A fila anda, levanta a cabeça, dá a volta por cima, seja forte. Não é assim que acontece? Ou então, se tem algum parente da gente morre, um parente próximo que tá causando dor, ou até algum parente que não é tão próximo, mas que causa dor, porque a morte geralmente causa essa dor. Aí o que acontece? A gente diz assim, não chore, seja forte, meu amigo, vai passar, não chore, você é forte. A gente não dá credibilidade aos nossos sentimentos e a gente não é ensinado a isso. Quando a gente tá com vontade de chorar, o que é que os nossos pais disseram muito pra gente durante muito tempo na nossa vida? Engula o choro. Ou então a gente caiu quando criança e nosso pai e nossa mãe dizem assim, não doeu não, não doeu não. Passou, não doeu não. E aí a gente não aprende a olhar pra dentro da gente, a entender o que é que tá se passando nesse mundo debaixo da nossa pele, que é tão importante quanto o que tá fora de nós. Na verdade, talvez seja muito mais importante. Pode deixar lá, eu vou deixar a live salva e também vou colocar no YouTube, tá? A outra live passada já tá lá no YouTube, depois eu deixo, o link tá na minha bio aqui no Instagram. Então assim, a gente vive alheio de nós mesmos. A gente, eu fico no consultório assim, a pessoa tá chorando. Aí eu pergunto, o que é que você tá sentindo? Aí a pessoa fala assim, eu não sei.
Aí eu começo a nomear vários tipos de sentimento: alegria, tristeza, raiva, medo, culpa, vergonha, constrangimento, felicidade. Aí a pessoa começa a se sondar e aí fala: eu acho que eu tô me sentindo culpada. Porque, gente, a gente não pode mudar aquilo que a gente não conhece. Às vezes a gente tem um vaziozão existencial imenso. Mas como a gente não conhece o que é que tá se passando dentro da gente, sejam bem-vindos. A gente não pode fazer nada com aquilo. Outra coisa, existe uma frase que quando eu ouço eu fico assim, ó, tenho que respirar fundo, porque todo psicólogo que ouve essa frase tem que respirar fundo, que é: Isaura, do nada eu fiquei triste. Isaura, do nada, de repente eu perdi o controle. Por quê? Porque a gente não tá atento ao que está se passando dentro da gente, não tá atento às variáveis que controlam os nossos comportamentos e não tá atento em como a gente reage a essas variáveis. Aí, gente, a gente fica à mercê da circunstância. É como se fosse assim: a gente tá num barco à deriva. Aí quando tá, o vento tá bom, aí a gente tá na bonança, aí a gente tá bem. Mas quando tem um vendaval, a gente chacoalha todo. Se o vento tá pra leste, faz de conta que pra cá é pra leste, a gente vai pra leste. Se o vento tá pra oeste, a gente vai pra oeste. Se não tem vento, a gente fica parado. E a intenção não é essa. A intenção é que você pegue o leme do barco e leve o barco pra onde você quer que o barco vá. Ou então, quando tiver pra chover, você vai saber, ó, vai chover, vai cair aquela tempestade, prepara o barco todo para que não entre água, para que você consiga ajustar e içar as velas, sabe? Para você se preparar para o dia mau, para a hora mau, e aí conduzir mesmo assim o seu barco para onde você quer chegar. Vocês entendem? Então, o nosso objetivo enquanto pessoas não é estar à mercê da circunstância. Não é quando a circunstância está positiva, a gente está positivo. Quando acontece um problema, a gente fica negativo. Aí a gente consegue resolver, a gente fica positivo. Não. É a gente ter uma visão de estabilidade frente à vida e entender que por mais que exista um problema específico agora, aquele problema não me define. Que isso também é uma questão do ansioso que é muito forte. Quando acontece um problema, ele também se identifica com o problema, como se aquilo fosse o fim do mundo. E, gente, essa é uma outra dica. Meu Deus, eu tô misturando as dicas tudo. Mas eu vou sistematizar, eu prometo. Uma das outras dicas que é importante que você entenda é você aceitar a sua limitação. Aceitar que você não é perfeito, que você vai fracassar e que, na verdade, você precisa errar, precisa fracassar. Porque, gente, a gente não fracassa. O universo, Deus, o que quer que você chame, não criou o erro por um erro. Entende? Se a gente não errasse, a gente iria ficar fincado na zona de conforto. Porque o que é que o erro faz? O erro faz com que, por exemplo, a gente tropece e levante e fala assim: meu Deus, o que foi que aconteceu? Ah, esse é um chão, presta atenção aqui, ó. Esse é um chão de pedregulho, o meu sapato não tá favorável. Ou eu presto mais atenção no chão, ou eu troco o sapato, ou eu tiro as pedras. Vocês percebem? Você começa a ser protagonista da sua história, mas quando você traz o erro como uma coisa transformadora. Vocês conseguem entender? Isa, deveríamos aprender essas coisas. E assim, é claro que a gente não vai se esconder também atrás de assim, quando a gente erra, é errando que se aprende. É uma verdade, é uma verdade. Mas aí, quando a gente erra, a gente começa, o erro ele tem que gerar uma transformação. Vocês entendem? E não a gente se esconder atrás dele e nem fingir que não aconteceu e nem justificar, porque a gente faz muito isso. E o ansioso justifica muito. Ele tá dentro dele se achando o terror, o monstro, a coisa pior das criaturas, mas por fora ele tá justificando. Porque a crítica pra ele é tão profunda, é tão dolorosa, é tão ruim, que ele vai precisar encontrar no ambiente aí
um bode expiatório. E talvez isso não seja tão explícito, seja algo mais velado, ou até dentro dele mesmo. Dizendo assim, tá vendo? Eu não te deveria ter confiado naquele assessor. Sei lá, tô conjecturando. Porque foi por causa dele que eu esqueci que eu tinha que entregar o trabalho no prazo. Vocês entendem? Então a gente vai procurando justificativas. Porque simplesmente a gente não aceita que a nossa natureza humana, ela é falha e que a gente vai errar mesmo. E que a gente tem que aprender a lidar com os nossos erros. E tem que ser humilde para pedir perdão, para pedir desculpa. E tem que ser mais humilde ainda e muito evoluído e coisa mais linda do mundo de fazer coisa. E agora eu vou ser a minha melhor versão com os recursos que eu possuo. Porque a intenção, gente, não é que a gente se compare com quem, por exemplo, eu tô iniciando a minha carreira agora como psicóloga, vá lá. E aí eu vejo uma psicóloga com 20 anos de formada. É justo que eu me compare com uma psicóloga com 20 anos de formada, eu sendo recém-formada, por exemplo? Não é justo. Eu tenho uma vida, eu tenho uma contingência, eu tenho uma história de vida específica e a psicóloga que eu admiro, ela tem outra história de vida com contingências específicas, com características específicas. Eu posso me inspirar nela, mas eu tenho que olhar para mim e identificar quais são os recursos que eu possuo. E é como se o ansioso, ele quisesse abraçar o mundo, quisesse fazer coisas que ele não tem recurso ainda, que ele não tem ferramenta ainda, e ele se frustra porque ele se mete para fazer uma coisa que ele não tem o recurso, que ele não tem a ferramenta, e aí que entra o autoconhecimento para você entender que, tipo, bom, se eu não tenho esse recurso ainda, eu preciso desenvolvê-lo antes de fazer determinadas coisas, entendeu? Então é olhar para dentro, entender quem você é, fazer um mapeamento mesmo. Sabe uma coisa que eu faço sempre? Eu faço isso tem uns 4 ou 5 anos. Eu tenho um caderno para cada ano. E aí eu pego e faço o seguinte, eu coloco pontos fortes e pontos fracos, né? As características que eu tenho de pontos fortes e as características que eu tenho de pontos fracos. E o meu objetivo na vida é todos os primeiros dias de janeiro é olhar para esse caderno. E aí eu lembro que na primeira, poxa, eu não vou me lembrar o número exato, mas tipo, no primeiro ano eu tinha tipo 20 defeitos e 18 qualidades. E aí eu escolhia, eu sempre faço isso com os meus pacientes, inclusive. Eu escolhia nos meus defeitos quais eram os defeitos que mais me paralisavam, que mais me limitavam, que mais geravam possíveis fracassos, por exemplo. Colocava 3 no nível que eu achava que eram mais prejudiciais e listava nos meus pontos fortes quais eram as características que mais me definiam, quais eram os meus pontos mais fortes, as minhas maiores potencialidades, que eu pudesse superar os pontos fracos. E aí eu começava a fazer isso durante todo o ano, me lembrando do que eu tenho, do que eu preciso, me lembrando do que eu tenho e do que eu preciso. O que eu tenho, isso me fortalece para eu lidar com o que eu preciso, que me enfraquece. E aí eu lembro que em um ano desses, eu consegui ter 30 qualidades e 10 defeitos. Olha isso. E isso é muito legal, porque isso mostra que a gente está se desenvolvendo. Suíla, minha linda, beijo, seja muito, muito, muito bem-vinda. Vocês entendem? E isso é a prova que a gente está evoluindo. Aí eu olho para trás, eu não me comparo com você. Eu não vou me comparar com quem é melhor do que eu vou me comparar comigo. Eu vou olhar quem é a Isaura de 2018, quem é a Isaura de 2017. A Isaura de 2017 evoluiu, aí eu olho, pô, a Isaura de 2018 é uma melhor versão da Isaura de 2017. Isso já é maravilhoso. E a gente precisa vibrar com as nossas conquistas, mínimas que sejam. Lembra daquela frase que eu falo, que é o seguinte, um passo, por menor que seja, 1 milimetrinho assim, ó, 1 milimetrinho, por menor que seja, a gente já não tá mais no mesmo lugar. E a gente tem que vibrar com cada mínima conquista.
Então, a primeira dica é autopercepção e autoconhecimento. A segunda dica é mudar de atitude frente aos problemas. Gente, o bicho, ou raça, ou coisa de cabeça dura é o ser humano, não é? O ser humano é só de Jesus. A Isaura de 2019 é super, hiper, mega blaster. Yes! Então a Isaura de 2020 vai ser bem melhor. Tamo junto. E eu tô aqui, ó, me esforçando pra isso. Gente, a gente é muito cabeça dura. Eu não sei se essa frase foi de Freud mesmo. Ou, de Freud não, de Einstein, de Albert Einstein. Ele diz assim, ó. Como é que a gente quer resultados diferentes se a gente age da mesma forma, né? Para ter resultados diferentes, a gente tem que agir de formas diferentes. E isso é possibilitado sem o autoconhecimento? Não. Sem autoconhecimento, você não vai saber o que é que você precisa mudar para poder mudar os seus resultados. Tem uma coisa que é muito séria, que eu preciso que vocês entendam também. Sabe o que é? É que nós somos protagonistas da nossa própria história. Quantos de nós, até por conta da ansiedade mesmo, que é um medo exacerbado, que faz com que a gente fuja e que a gente evite situações de perigo que só tá na nossa cabeça, a gente deixa o palco da nossa vida para qualquer pessoa lá. Nosso chefe, nossos relacionamentos, os nossos cônjuges, a nossa família. E a gente fica aqui, ó, na plateia, assistindo o espetáculo da nossa vida, onde a gente não está presente, ou a gente é mero coadjuvante. Eu estou aqui para te dizer que você é o protagonista da sua própria história. Se você por exemplo, se você se meteu em um problema, só você pode sair, sabe? E isso é muito libertador, porque a gente entra num tema chamado de autorresponsabilidade. Quantos de nós responsabilizamos os nossos pais porque não nos deram uma condição financeira boa e por isso a gente se sente fracassado financeiramente? Quantos de nós responsabilizamos os nossos relacionamentos antigos porque a gente tá deprimido e se eu não tivesse namorado aquele traste, eu não tava deprimida hoje. Ou, sei lá, culpa a professora daquela disciplina. Se eu não tivesse aquela professora chata, que isso, que aquilo outro, eu não teria perdido na disciplina. E a gente sempre terceiriza a responsabilidade das nossas frustrações aos outros. Mas também, se você parar para pensar, se o outro é responsável pela sua frustração, é o outro também que é responsável pela sua felicidade. Ou seja, você é refém do outro. E essa não é a nossa... A gente não nasceu para isso, né? Essa não é o nosso destino, essa não é a nossa sina. E qual é a nossa sina? É entender que eu estou exatamente no lugar onde eu deveria estar. Eu deveria estar vivendo exatamente o que eu estou vivendo, exatamente onde eu preciso chegar. E se eu me trouxe aqui, eu posso me tirar daqui. Se o lugar onde eu estou é um lugar desagradável, é um lugar onde eu não queria estar, se eu vim até aqui com as minhas próprias pernas, eu saio daqui com as minhas próprias pernas. Eu não vou precisar da minha... Internalize isso, Ju. Eu não vou precisar do meu pai, eu não vou depender dele, porque e se ele não quiser me tirar do lugar onde eu estou? E se ele estiver num processo, seu pai, a sua mãe ou a sua família, se eles estiverem num processo tão difícil quanto o seu e não quiserem te tirar? E se o seu professor agir de má fé e não quiser lhe dar a nota que você precisa? E se seu namorado te espizinhar e continuar te espinziando? Significa que você vai estar no mesmo lugar? Não, porque você é protagonista da sua própria história. E isso é libertador, porque confere a você o poder que você tem, sabe? Às vezes a gente não identifica, e aí é a importância do autoconhecimento. A gente não identifica, a gente não conhece e nem reconhece o poder que existe dentro da gente. E a gente acaba se subestimando, e isso é muito triste. Eu acho que, na verdade, uma das minhas missões de vida, primeiro comigo, obviamente, é eu identificar exatamente o potencial que eu tenho e mostrar esse potencial para as outras pessoas.
o potencial das outras pessoas, né? Então eu quero que você entenda que existe um potencial dentro de você que ainda não foi acessado, talvez, que o medo tá bloqueando, que o medo tá tamponando. Sabe aquelas pontes que existem, assim, faz de conta, meu Deus, que é uma ponte, que ela sobe e que ela desce, né? Isso aqui, essa parte do celular ai meu Deus, qual é a palavra? É um extremo de terra e aqui é outro extremo de terra. Aí tem a ponte que sobe e que desce. É como se o medo fizesse assim com a sua ponte, ó. Aí você fica minha mente tá cansada hoje. Você fica impossibilitado de ir de um lado pro outro. Mas não, essa ponte não existe. Existe o caminho e você é o caminho. Não há outras alternativas. Você é a alternativa. Tudo que você precisa tá dentro de você. Então, se a forma como você tá reagindo e agindo no mundo tá te trazendo senso de frustração, senso de fracasso, desconforto, tá potencializando sua vulnerabilidade, de que forma você pode agir diferente? Luana tá falando aqui, ó. Às vezes até dá para reconhecer esse potencial. Mas o difícil é ter segurança o suficiente para lidar com as mudanças. Gente, é verdade. É muito verdade. Mas assim, o que a gente precisa entender, sabe, Lu? É o seguinte, que quando a gente começa a mudar, vão haver fracassos e vão haver erros. E é justamente isso que a gente não quer passar. A gente não quer dar a cara para bater, sendo que a vida é um constante se expor. E se expor expor as suas fortalezas, né? Aquilo que você tem de bom, mas é também expor as suas vulnerabilidades. Não no sentido de ficar passivo, omisso e resignado, mas no sentido de transformar uma vulnerabilidade em um ponto forte. Só que às vezes a gente não quer passar por isso. Eu costumo dizer, tanto para os meus pacientes, quanto para as pessoas que estão ao meu redor, que eu não sou perfeita. E eu também não quero ser. Porque imagine que peso deve ser para uma pessoa ser perfeccionista, né? O perfeccionista, ele esconde um senso de insegurança muito grande, esconde um senso de ansiedade muito grande, porque o perfeccionista, ele tenta ser perfeito justamente para não ter críticas, porque ele é tão inseguro que uma crítica pode matar ele, entende? Então assim, você vai entrar em contato em algum momento com a minha vulnerabilidade, e se você me ama de verdade, você vai me ajudar a ser melhor, e não você vai se afastar de mim, a não ser, obviamente, que eu te magoe de uma forma muito profunda, ou que a minha vida seja muito tóxica pra você, que você tem que se afastar mesmo. Ter esse senso é muito importante, mas as nossas vulnerabilidades fazem parte da gente. Gente, Jung diz que a gente é luz e sombra. Essa sombra faz parte de você. A gente tenta esconder o tempo todo, a gente tenta mascarar, a gente tenta esconder inclusive da gente mesmo, porque escondendo isso e criando máscaras para o mundo, a gente diminui o risco de ser julgado, diminui o risco de não ser aceito, diminui o risco de ser criticado. Mas existe, e o que te faz um ser em totalidade é exatamente isso, luz e sombra. Quando junta, vira um ser em totalidade. Você não é só sombra e não é só luz, e você vai ter que aprender a lidar com isso. E devagarinho a gente vai se expondo. Por exemplo, tem pessoas que têm muita dificuldade com o público, né? Com multidão, com muitas pessoas. Aí a gente tá falando em mudar a forma de ver o problema e mudar a atitude frente ao problema. Eu vou chegar e vou dizer assim pra ela: olhe, a partir de hoje, se você tá se escondendo, se você tá ficando dentro de casa, se você tá se isolando, significa que você tá a sua... Gente, já são... Falta quanto tempo pra terminar a live? Meu Deus, Jesus. Repara. 20 minutos. Só falta 20 minutos pra live terminar. Vamos lá. O que acontece? Eu vou chegar pra essa pessoa que tem dificuldade com multidão e vou falar assim: ó, vá pra um show de Ivete Sangalo. Não. Primeiro, ela vai descer no prédio dela. E aí vai ter uma pessoa ou outra. E aí ela vai se sentindo à vontade. Aí depois ela vai pro lugar onde tá tendo um salão de jogos que tem umas 5 pessoas. E vai gradativamente.
Vocês entendem? Até chegar no show de Ivete Sangalo, se for o que ela quiser. Mas se ela não quiser, não precisa ir para o show de Ivete Sangalo. Mas a mudança, ela é gradativa. Não precisa ser uma mudança grandona que vai dar sua cara para bater, que vai te oprimir, te expor. Não. É devagarinho. Por isso que a psicoterapia é importante. Outra dica. Respeite suas limitações. Existem coisas que pra gente é insuportável, gente. E por isso que o autoconhecimento é importante. Deixa eu beber uma água aqui, rapidinho. Lembrei. Meu marido mandou eu respirar. O Alex mandou eu respirar. Respeite suas limitações. Existem coisas que pra você é insuportável. E existem, por exemplo, pra mim é muito difícil. Pra mim é muito difícil, por exemplo, acordar de manhã cedo, porque eu sou pessoa noturna. Então eu saio do consultório todos os dias, 11 horas da noite. Eu tô no pico da energia. Agora, se tu me der um trabalho de manhã, eu já vou meio assim. Aí o que foi que eu fiz? Eu respeitei isso. Eu poderia desenvolver... Não, Isaura, você é muito patricinha, não é possível. Aí eu pensei, não é assim não, sabe o que é que acontece, por exemplo? Como eu sou autônoma, eu posso ter a flexibilidade de escolher o meu horário de trabalho. Então eu respeitei isso. Tem alguma coisa demais? Não tem. Até porque isso não me diminui, isso não me prejudica, essa palavra, isso não me prejudica em nada. Tá tudo bem, tá tudo bem. O que é que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que você precisa de colocar um pouquinho de compaixão aí dentro de tu. Um pouquinho de compaixão aqui dentro, entendendo que você é fruto de uma história muitas vezes difícil. Vocês conseguem compreender? Então, às vezes a gente é tão autocrítico, tão autoexigente. A gente tem um flagelo. Como é o nome daquilo? Eu sempre esqueço esse negócio. Um flagelo, como é o nome? Um chicote, pronto. Um chicote de estimação, que quando a gente erra, a gente se flagela. Pá, pá. Tem gente que entra no vitimismo. Ai, meu Deus, eu não podia fazer diferente. Ó céus, ó vida, minha vida é muito difícil. Ou tem gente que se flagela e se exige, a culpa foi minha, eu não presto, foi muito difícil e eu deveria ter feito diferente, eu sou um incompetente, tal. Coloca um pouquinho de compaixão aí, entenda. E assim, não é pra justificar, não é uma compaixão que vai justificar e dizer assim, você fez uma cagada enorme e aí você vai colocar compaixão pra justificar, não é isso. É pra você entender que você é fruto de uma história que te formou exatamente do jeito que você é e que vale agora entender que história foi essa que te formou e que muitos dos seus hábitos, muitos dos seus condicionamentos e muitos dos comportamentos, sentimentos que tem dentro de você é fruto dessa história. E só quando a gente coloca a compaixão e identifica assim, pô, Isaura, você é uma batalhadora, você é uma guerreira, porque outra pessoa no seu lugar não faria o que você está fazendo hoje. Sabe, pensar isso da gente mesmo. Porque quando a gente consegue colocar compaixão, a gente olha sob perspectiva, a gente vê a coisa sob perspectiva e a gente começa a identificar. Então, entendi. Então, eu posso mudar isso. O que é mais fácil para eu mudar agora, para eu não ficar mais no mesmo lugar? Eu posso começar por onde? Vocês entendem? Quando a gente se julga e quando a gente entra no vitimismo, a gente perde de vista essa perspectiva. E aí a gente não muda, a gente fica no mesmo lugar. Então coloca um tiquinho de compaixão aí, certo? A respiração consciente, isso é muito importante, que é, gente, a habilidade que a gente tem, e isso está muito relacionado à meditação, que é a habilidade que a gente tem de, se concentrar na nossa respiração. Por que, Isaura, é importante se concentrar na nossa respiração quando a gente está comendo, quando a gente está tomando banho, quando a gente está com alguém que a gente ama, quando a gente está fazendo sexo? Quer ver uma coisa? O ansioso, quando ele está fazendo sexo, ele não está ali. A cabeça dele está pensando em coisas. Pensando em mil coisas. A intenção é você estar presente. E a meditação não é nada mais do que se concentrar em algo.
é isso, se concentrar em algo. Então, gente, o que é que eu preciso que vocês façam numa respiração consciente, por exemplo? É sentar de uma forma confortável. Eu vou fazer isso, vou ensinar isso no workshop. E faz o seguinte, sente o ar entrando e sente o ar saindo. Não precisa alterar o ritmo da respiração, a não ser que você esteja enfrentando uma crise de ansiedade, que aí a gente respira bem fundão e solta bem lento. Você respira bem lento, segura um tempo e solta bem lento. Mesmo com o coração batendo fortão, a respiração consciente nada mais é do que você estar consciente do ar entrando, consciente do ar saindo, consciente do peito subindo, consciente do peito descendo, consciente do que está acontecendo no seu corpo na hora da respiração. E é isso. Se você fizer isso 10 minutos por dia, já é suficiente. Aí o que é que vai acontecer? Sua mente vai vagar. Você vai pensar no problema que você tem para resolver, na pia de prato para lavar, na tarefa de casa que você era para entregar amanhã e você não entregou. Vai vir 1000 coisas. Aí, gentilmente, você tira o foco do pensamento e coloca o foco na respiração. Sem precisar se julgar, porque aí tem gente que vai falar assim, poxa, que merda, eu não tô me concentrando, eu tô perdendo tempo. E aí já entra numa cadeia de pensamento disfuncional. A intenção é, pensou, eu tô pensando, entender que tá pensando na pia e volta, vou voltar. Aí volta pra respiração. Aí pensa em outra coisa e volta pra respiração. Com isso, a gente deixa de pensar em um bocado de besteira, a gente já deixa de se preocupar, a gente já deixa de liberar cortisol. E isso também a gente faz na hora de comer, na hora de tomar banho, na hora que estiver conversando, quando você estiver assistindo televisão, quando você estiver ouvindo uma música. Presta atenção na letra, presta atenção nos instrumentos musicais. Sabe uma coisa que eu gosto muito, que eu faço bastante? Eu boto uma música no fone e tento identificar o baixo. Ali você está se concentrando na música. Aí o pensamento vai, você traz o pensamento de volta. Isso é, assim, é óbvio que eu preciso aprofundar um pouco mais para vocês entenderem melhor. E isso vai até ser importante no workshop. Mas dá pra ser com essa diquinha. Vocês vão ver, velho. Se vocês fizerem isso, vai ser ótimo. Questionar os pensamentos disfuncionais. Então, lembra quando eu fiz quando eu tomei banho? Por exemplo, eu falei assim, ai meu Deus, aprendi a fazer desses pensamentos como borboleta. Eles vêm e vão, exatamente. O que é que acontece? Eu pensei, hoje não é o meu dia. Aí depois eu parei e pensei assim, como assim hoje não é meu dia? Meu dia foi maravilhoso, tal. Eu preciso que vocês façam isso com cada pensamento disfuncional que vocês conseguirem identificar. Eu tô de mau humor e isso já estragou o meu dia. Você vai parar e falar assim, não, como assim? Vai estragar o meu dia por causa de uma coisa? Eu ainda tenho 20 horas no dia? Não, eu não vou permitir que isso aconteça. Por que isso acontece? Vai questionando. Valorizar, outra dica, valorizar e estar no momento presente. Uma outra coisa, gente, aceitar aquilo que você não pode controlar. Você não pode controlar todas as coisas, não tem como. E aquilo que a gente não controla, sem se julgar. É impossível, isso não deveria estar acontecendo, isso é injusto e blá 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 blá. E drena a nossa energia emocional inteira sem necessidade. Porque a gente simplesmente está reclamando uma coisa que a gente não vai poder mudar. Ou você pega aquilo que você pode mudar, você pega, pensa e muda. E aquilo que você não pode mudar, você deixa de pensar, porque você não pode mudar mesmo. O que a gente não pode é ficar reclamando, que drena a nossa energia emocional. Você não é o que você sente e nem o que você pensa. Os seus pensamentos não são verdades absolutas. O que a sua mente diz não é a realidade, não é o real, a não ser que você faça com que seja. Por exemplo, eu pensar, eu sou rico, vai me tornar rico? Não. Vai fazer com que eu me engaje em comportamentos e na minha área profissional e me planeje na minha área profissional ou qualquer ideia que eu tenha que possa ter esse recurso financeiro
pra mim, pra que eu possa me tornar rico. Da mesma forma que o pensamento eu sou rico não se realiza na mesma hora, eu sou um fracassado também não se realiza na mesma hora. Nenhuma coisa nem outra, nem o positivo nem o negativo, a não ser que a gente faça acontecer. Sabe por que você acha que você é um fracassado, que você não é suficiente e todas essas coisas que vêm na sua cabeça? Porque cada vez que você acha que você é um fracassado, diante de uma oportunidade você desiste. Porque você acha que é um fracassado. Quando você acha que você não é boa o suficiente, vem até você um bom partido e você se sabota, porque como você acha que você não é suficiente, você rejeita ele antes de ele te rejeitar. Deixa eu falar outras coisas. Eu posso ficar pobre a qualquer momento. Quando a gente pensa que pode ficar pobre a qualquer momento, o que é que a gente faz? A gente não arrisca. E quando a gente não arrisca, a gente não enriquece. E quando a gente não enriquece, a gente fica no mesmo nível ou empobrece. Aí acaba se tornando realidade. Ter emoções é ser fraco. Não, ter emoções é ser humano. Você é humano, você vai ter emoções desagradáveis de sentir e agradáveis de sentir. Aprenda a sentir. Outra frase: se eu errar, eu perderei tudo que eu tenho. Isso também é uma crença limitante que faz com que as pessoas deixem de se engajar em comportamentos que podem transformar, mudar a realidade delas, porque elas têm medo de errar. A gente como é a frase? A gente ganha. Eu posso até errar se eu tentar, mas eu só vou ganhar tentando. Pensa, entende? Refletiu, internalizou essa frase? Eu posso até errar se eu tentar, mas eu só vou ganhar tentando. Tentar é a única forma que você tem de ganhar. Tentar você pode errar, mas errar faz parte do processo. E outras frases mais. Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Eu tenho ainda 10 minutos. Deixa eu ver mais coisas. E a psicoterapia, né, gente? Psicoterapia é extremamente importante, porque às vezes a gente não consegue sozinho. E quando a gente não consegue sozinho, a gente pede ajuda. Não tem problema a gente não conseguir. Às vezes é muito difícil, às vezes é muito pesado. Às vezes é complicado demais lidar com determinadas coisas. E se você está se identificando com isso, peça ajuda. O psicólogo vai te auxiliar em todas essas dicas que eu acabei de te falar aqui. Ele vai te auxiliar aumentar esse repertório de autoconhecimento, de autopercepção. Ele vai fazer com que você consiga ver em perspectiva, ver todos os caminhos que você tem na sua frente, para que você escolha o melhor caminho, ou o caminho que venha gerar menos desconforto. É através da terapia que o psicólogo vai fazer com que você volte no passado, para você entender e resolver as questões mal resolvidas. Sabe? É fazer com que você enxergue o fenômeno da ansiedade de uma forma mais leve. Fazer com que você entenda, como eu tô fazendo aqui, que você não é o seu pensamento, que você não é o seu sentimento, que o seu pensamento e o seu sentimento não te define, que você é muito maior, que você é muito mais lindo, que você é muito mais grandioso do que só esse pensamento. Seria nos reduzir demais, não é? Achar que a gente é simplesmente um pensamento. Pensamentos, eles são como ondas. Eles vêm e vão embora. Vêm e vão embora. E é só esperar ele passar. É só esperar ele passar, que ele vai passar. Mas a gente precisa estar atento a esses fenômenos. Certo, gente? E assim, eu vou fazer o workshop. Eu quero muito que vocês participem, porque é como se fosse uma sessão em grupo comigo durante 4 horas. Acho que vai ser muito bacana. Vai ser bacana. Só é R$70. E na verdade, esse workshop especificamente, eu vou fazer mais baratinho para garantir o acesso de vocês. Os próximos com certeza vai ser um pouquinho mais caro, para eu poder articular melhor as coisas, sabe? Mas eu espero que eu possa contar com a presença de vocês. Esse primeiro só tem 11 vagas. Se tiver mais interesse, eu abro uma outra turma. Mas assim, por hora, eu quero que você entenda uma coisa. Pensa comigo aqui, repete comigo. Você nasceu para ser feliz e plena e pleno. E não pode e nem merece e nem deve menos do que isso. Vou repetir a frase.
Você nasceu para ser feliz e pleno. Eu te amo, Jamile. E não pode, não deve e nem merece menos do que isso. Vamos enfrentar os nossos medos, vamos estar no aqui e agora, no momento presente. Vamos parar de estar projetados para o futuro, que a ansiedade é exatamente a gente tá projetado para o futuro. Vamos viver o aqui e agora. Jesus já dizia, gente, basta para cada dia o seu mal. Não vamos antecipar o mal de amanhã, porque ele pode nem vir. Por que a gente vai sofrer por uma coisa que não aconteceu? Seja protagonista da sua própria história. Não delegue o que você pode fazer por você mesmo. Você é grandioso, você é grandiosa. Existe uma fonte aí dentro de você. Se vocês pudessem enxergar, meu Deus do céu, se vocês pudessem olhar para isso e entender como vocês são, se vocês conseguissem se ver sem uma autoimagem distorcida, sem uma autoestima baixa, sem uma autoconfiança baixa, você poderia ver. Sabe uma reflexão que eu tive numa sessão? Eu estava conversando com uma paciente, especificamente, ela tem ansiedade. A gente estava trabalhando a ansiedade. E ela está muito, muito melhor. Eu fiquei super feliz com isso. Ô, Gene, que pena que você só conseguiu chegar agora. E aí eu fiquei muito feliz e ela falou assim, Zaura, ela tá superando mesmo, super feliz com o momento atual que ela tá vivendo. Ela veio de uma crise de ansiedade muito profunda mesmo, daquela que é terrível. E aí ela falou assim, Zaura, se em 2017 eu pudesse enxergar o futuro, que em 2019 eu estaria assim, e que eu precisaria passar por uma ansiedade grande para eu poder descobrir o que eu descobri hoje, a riqueza que existia dentro de mim, eu ia topar ter a ansiedade. Porque, gente, lembra o que eu falei na semana passada? A ansiedade, ela é um alarme. Ela é uma mensagem. A dor, ela é uma mensageira. A ansiedade é uma mensageira. Escute a mensagem que a ansiedade está querendo passar, que a dor está querendo passar, e ela perde a razão de ser. Certo? Então escutem o seu próprio corpo, escutem quem vocês são, escutem a mensagem que o seu corpo está passando e seja livre, certo? E se você não está conseguindo sozinho, pede ajuda, por favor, tá bom? A live vai estar aqui disponível, eu acho que a partir de amanhã, no YouTube, vai ficar salvo aqui 24 horas. E eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse tema que é tão dolorido. Eu me compadeço e eu respeito, sabe, a sua dor. Eu respeito os momentos que você passou, mas não esquece que a ansiedade não te define. Ela não te define. Você não é isso. Você só está ansioso. Então para até de falar assim, a minha ansiedade ou a minha dor. Não, pelo amor de Deus, não precisa. Você só está ansioso agora. Mas se você cuidar direitinho de quem você é, se você cuidar direitinho dessa pessoa maravilhosa que habita aí dentro, que é a sua consciência, que é o seu eu, que é o seu senso de identidade, que é o seu self, você vai ver que as coisas vão melhorando e você vai identificando e vai melhorando. Aí quando você melhorar disso, vai vir uma outra coisa para melhorar também, e a gente é um ser em aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados dia após dia. Nunca vai ser perfeito, nunca vai ser, sabe, assim, você nunca vai olhar no espelho e vai falar assim, pronto, tá maravilhoso, tá perfeito. Não, todo dia é uma coisa que vem pra gente se aperfeiçoar. Mas você também nasceu para ser a sua melhor versão com os recursos que você possui. Tá bom, gente? Muito obrigado. Na próxima terça tem live sobre depressão. Eu vou falar um pouquinho aqui no Stories sobre o link do workshop. E a gente tá juntinho toda semana, tá bom? Se vocês tiverem dicas aí de temas, vocês passam pra mim e a gente vai nessa caminhada aí, porque o conhecimento é libertador. E tem uma frase que eu gosto muito, que é: conhecereis a verdade
e a verdade liberta. E a verdade sobre nós e a verdade sobre quem nós somos nos liberta. E é isso que nós nascemos para ser. Livres! Beijo, amo vocês. Tchau, tchau.